Esse nosso bate-papo tem como principal objetivo reconhecer o talento dessa garota, a Isabel de Lima, ela que é estudante do 3º ano do curso técnico em informática da ESIT Cristiano Cartacho Polivalente, que vem se destacando ao longo das últimas semanas no concurso Redação Desafio Nota 1000, que é uma proposta da Secretaria de Estado da Educação que visa justamente fomentar e incentivar essa cultura da redação em todo o Estado. Isabel de Lima, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa programação. E eu gostaria de saber de você como é que tem sido o seu dia a dia nessas aulas remotas e também encarando esse desafio Nota 1000 na redação. Bom dia, primeiramente muito obrigada pelo convite de estar participando aqui, é uma satisfação enorme para mim. E meu dia a dia vem sendo um pouco corrido, porque é um pouco mais complicado estudar de casa, porém eu estou conseguindo conciliar os estudos e a redação, eu estou conseguindo organizar bem as atividades que eu tenho que fazer em casa. E eu acredito que com a redação Nota 1000, eu consegui melhorar bastante a minha escrita e vem sendo uma experiência muito boa para mim. Nas últimas semanas, quais foram os temas que você conseguiu abordar nessas redações? Conta pra gente os detalhes, acho que está todo mundo curioso para querer saber sobre os seus escritos. Bem, na última redação passada eu tirei 960 pontos com o tema a respeito da digitalização e dentro da minha redação, primeiramente, eu sempre busco estruturar bem as minhas redações, porque eu acho que esse é o segredo para escrever bem uma redação. E dentro das minhas redações, em especial sobre digitalização, eu abordei pontos positivos que elas trazem para a nossa sociedade e o ponto negativo que eu abordei no 3º parágrafo do desenvolvimento foi a respeito do cyberbullying. Então, como eu disse, é sempre bom estruturar, organizar bem a redação e no primeiro parágrafo eu coloquei, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falei sobre os pontos positivos do tema e um problema que ele traz para a sociedade. Muito bom. Na redação da 18ª semana, que foi sobre evasão escolar, eu tirei 980 pontos e para estruturar, eu falei a respeito de problemas do porquê que alunos saem da escola. E também falei sobre como poderia ser feito para que os alunos fossem mais atraídos para os estudos, com programas de incentivo e trazer eles mais para esse meio educacional mesmo. Você reside em Cajazeiras? Onde é que você reside? Como é o dia a dia? Os seus pais vão trabalhar? Você fica em casa? Como é o seu dia a dia, a sua rotina? Eu não moro em Cajazeiras, eu moro no distrito de Boqueirão, Engenheiro Ávidos. E eu moro com a minha mãe e minha irmã, minha avó e meu avô, por parte de mãe. E a minha rotina de estudos eu estudo pela parte da manhã e pela parte da tarde. Os professores postam as atividades referentes às atividades, às aulas de manhã. E à tarde mesmo eu consigo organizar todas as atividades e resolvê-las. À noite, geralmente, é o momento que eu reservo para produzir as redações quando elas são postadas, quando os temas são postados. Muito bom, parabéns, Isabel de Lima. Ela é aluna do 3º ano do curso técnico em informática da Escola Cidadã Integral Técnica Cristiano Cartacho, que é conhecido aqui em Cajazeiras como o Polivalente, que fica na saída de Cajazeiras para Souza. Então, uma aluna que tem se destacado na educação aqui na nossa região, é exemplo de outros alunos e alunas também
que conseguem se destacar nesse concurso Redação Desafio Nota 1000. A própria Isabel acaba de nos dizer que já chegou a tirar quase 980 pontos nesse desafio, por isso que ela vem se destacando. E a gente espera que esse exemplo da Isabel possa servir como espelho para tantos outros alunos que estão nesse momento também de desafio da própria aula remota, da falta da aula presencial, mas que esses alunos possam também se motivar e saber que a educação é o melhor caminho sempre. E eu quero ouvir agora também a professora Anaílde Germano, ela que é professora de língua portuguesa e pode falar para a gente, de certa forma específica, sobre a importância da prática da redação nesse momento em que estamos vivenciando essa pandemia, mas que nós sabemos também que o sonho de todo e qualquer aluno de se formar, de possuir a sua graduação, passa, claro, por uma boa redação. Não é isso, professora? É verdade. Olha só. É preciso que a gente entenda que, mais do que avaliar os aspectos formais de uma redação, não é? A gente sabe que o Enem, o Exame de Ensino Médio, ele também cobra conhecimentos éticos adquiridos ao longo da vida escolar desse estudante, certo? E nessa perspectiva, é interessante que a gente observe que não é concebível que um estudante de ensino médio conclua o seu estudo de ensino médio, do curso de ensino médio, sem trabalhar, sem praticar a produção textual, principalmente voltada para o gênero dissertativo argumentativo, certo? Então, na tipologia do argumentar, ele aí vai colocar a sua tese, ele vai dar o seu ponto de vista, ele tem um leque que se abre para ele se colocar ali no seu texto, né? E a partir disto ele pode fazer algumas aferições a dados históricos, estatísticos, né? Conhecimento legitimado mesmo de contexto de vivência. Então é muita coisa que está envolvida. E nesse período de aulas remotas, não é? Está trazendo para o estudante, essa redação Desafio Nota 1000, a oportunidade de conhecer e de se falar, se debater e trabalhar vários temas, não é, de caráter atualizados, não é, são bastante atualizados. A gente até comenta na hora da nossa aula, em hora de aulas síncronas, não é, que se estivéssemos no chão da escola, propriamente dito, talvez não teríamos tanto tempo para fazer as devidas leituras dos textos motivadores que aparecem a cada semana nas propostas de redação, não é? Dado as outras disciplinas, não é? O compromisso com outras matérias, e aí a gente está tendo essa oportunidade de ler mais, de ouvir melhor, entendeu? Então, em casa, nesse processo de aula síncrona e assíncrona ao mesmo tempo, né, a gente percebe que se o estudante se abrir, se organizar, ele terá muito tempo para fazer N leituras e ainda também projetar o seu texto, considerando também o trabalho com as competências exigidas pelo Enem. Não é? Não dá para a gente só falar de problemas atuais do Brasil sem também focar nas competências. Por quê? Porque eu costumo dizer, Zé Neto, que, na verdade, uma redação de Enem, ela traz ali o raio-x do estudante, é o raio-x daquele estudante, daquele protagonista, certo? Ali ele coloca todo o conhecimento que ele adquiriu no decorrer de sua vida escolar. Então, a questão ética também, ela é muito presente, não é, nessas produções. E aí a gente não pode deixar de considerar, não é, se o estudante vai ali, como competência 1, demonstrar o domínio básico da norma culta da língua escrita, não é, que a gente sabe que na oralidade é uma coisa, mas para a escrita a gente sabe que há uma mudança grande, porque a gente tem que adequar com os padrões que a língua exige,
não é? Depois também compreender a proposta de redação, não é? Aplicando o conceito das várias áreas de conhecimento adquiridos, né? Para o desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, certo? A terceira competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, os fatos, as opiniões, os argumentos em defesa de um ponto de vista. É interessante frisar bem essa terceira competência, porque aí você vai perceber a maturidade leitora do estudante, né? Em que nível está essa maturidade leitora quando ele vai defender um ponto de vista, certo? É muito interessante isso. A quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nesse sentido aí, a gente vai ver que se o estudante, né, entendeu bem a ideia de coerência, de coesão na construção de um texto argumentativo, não é? Ele vai ser reconhecido justamente na competência de número 4. E a competência 5, que são 5, não é? A competência de número 5 é apenas a elaboração da proposta de intervenção, não é? Para o problema abordado. Nesse caso aí, o estudante terá que respeitar, ele demonstra respeito aos direitos humanos, não é? Então, nessa última competência, ele vai justamente direcionar o foco, né, de como esse problema pode ser dirimido, pode ser resolvido, não é? O que se pode fazer para solucioná-lo, de acordo com as abordagens tecidas desde o primeiro parágrafo. Então, lá ele vai atribuir a 2 agentes, ao menos, né, pelo menos, a ação ou as ações pertinentes para a resolução daquele problema, ao mesmo tempo em que ele vai destrinchar como é que ele pode fazer essa ação, não é? Qual é o modo, o meio pelo qual ele se utilizará para solucionar aquele problema, certo? Então ele diz quem é o agente, o meio, o modo, como esse agente vai trabalhar para solucionar o problema, né? Que efeitos esse agente, que efeito esse meio, esse modo, essa forma de fazer vai causar nesse problema, certo? E vai detalhar essas ações, a ponto de o leitor daquele texto produzido, ele possa realmente entender que o estudante conhece de fato o problema do qual está falando, não é? Conhece também a ideia de vivência, se o texto é legitimado ou não por parte dele, e aí a gente vê que é um processo, é um trabalho, não é? Muitos estudantes pensam que é só o terceiro ano do ensino médio que se trabalha a produção textual, não é, do gênero argumentativo dissertativo. No entanto, nós sabemos que é uma construção que vai acontecendo no decorrer da vida escolar daquele estudante e que a maioria se dispersa, não entende, não leva em consideração que dentro da disciplina língua portuguesa, a produção textual é uma parte dela que chama muita atenção. Por quê? Porque é ali que eu coloco todo o meu conhecimento linguístico, não é? O meu conhecimento gramatical também, e das outras disciplinas, das outras áreas de conhecimento que eu trabalhei até então em minha vida escolar. Então, é complexo o processo de produção, por isso que ele não pode ser aprendido apenas no período de final de curso, ou seja, no terceiro ano, certo? Então, é interessante que as famílias observem isso, e o projeto Redação Desafio Nota 1000, ele vem justamente chamando a família para acompanhar a leitura e a produção dos filhos em casa. É uma oportunidade única, não é? Eu nem sabia que existia determinado problema, não é? Cada semana é um tema diferenciado. Então, é um problema que a sociedade às vezes sabe que existe, mas não chama sua atenção, certo? Então, eles estão tendo essa oportunidade de
de ver de perto, de ouvir reportagens, de ler textos que vão justamente enfocando os temas bastante atualizados. Ok, professora Anaíldes Germano, ela que é professora da ESIT Cristiano Cartacho. Eu quero conversar agora também com a professora, ela que é professora, mas atualmente está no apoio pedagógico às escolas cidadãs da 9ª Regional de Ensino, a Fernanda Chagas, para que ela possa falar para a gente como é a importância, na sua opinião, desse concurso Redação Desafio Nota 1000 para incentivar essa vivência dos alunos com a escrita. Fernanda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Parabéns à equipe da escola, que representa toda a equipe da rede estadual vinculada à 9ª gerência. Parabéns, Isabel, por ter sido destaque na 20ª semana e outras vezes em atividades dentro da escola, que nós acompanhamos e sabemos. O desafio ele é fundamental com o incentivo e estímulo trazido pela secretaria para que os nossos alunos, eles, como a Anaíldes coloca muito bem, desenvolvam as habilidades leitora, escritora e a capacidade de produção textual com essa criticidade, criatividade e inovação de ideias. Então, eu que sou da área da filosofia, sou apaixonada pela ideia da proposta do desafio, porque promove justamente essa discussão, essa argumentação, traz a proposta. O desafio ele é lançado nos domingos, onde é dado o tema da semana, os textos, e quando é na segunda-feira, às 13 horas, no programa Fala Governador, é divulgado o top 10 da semana. Então, o desafio ele é semanal, então ele vem estimulando os alunos continuamente e as escolas a desenvolverem essa conversa, esse diálogo, essa interdisciplinaridade, porque o tema das redações ela envolve um leque de temáticas que são voltadas a desenvolver as competências e habilidades dos estudantes, e é um momento de crescimento, tanto para os profissionais da escola quanto para os alunos, e a gente vê assim, sempre tem alunos nossos sendo evidenciados nos desafios no top 10, dentro da própria escola, com pontuações muito boas, e esse reflexo se dá na excelência acadêmica dos nossos alunos, cada vez mais o número de alunos que ingressam no ensino superior saem das escolas públicas, são profissionais extremamente qualificados e só tem a enriquecer a formação de excelência acadêmica. E todas as escolas da rede e as escolas cidadãs com uma metodologia integral, com todo esse amparato de acompanhamento, dá todo esse suporte para que os alunos se sintam acolhidos e estimulados a cada semana a desenvolver. Ela foi top 10 da semana passada, vai ser dessa também, porque ela é dessas, vai mantendo o ritmo. E o tema dessa semana foi lançado ontem, da 21ª semana, o tema é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. E assim os nossos alunos vão cada vez mais avançando na construção de conhecimento. Com certeza. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Ouvi agora também a Mirela Ponche, ela é coordenadora pedagógica da ESIT, para que ela, em nome da escola, em nome de todos os profissionais que integram a ESIT Cristiano Cartacho, possam parabenizar a Isabel de Lima e também todos os alunos, e que Isabel sirva de exemplo para tantos e tantos outros alunos que estão nos acompanhando agora, que irão ver esse vídeo através das redes sociais. A palavra é com você, Mirela. Tá, obrigada. Então, bom dia novamente a todos e todas. E estou aqui para parabenizar, né? Parabenizar não só a nossa escola, mas todas as ESITs e demais escolas aqui de Cajazeiras que têm participado com excelência do desafio da redação Nota 1000. Nós temos outros alunos de destaque dentro da cidade de Cajazeiras, dentro da 9ª gerência, mas em especial hoje eu agradeço a Isabel, né, por estar aí na luta da realização de seu sonho. Quando a gente trabalha com a ESIT, a gente trabalha com projeto de vida, e Isabel vem desempenhando muito bem esse papel na luta de realizar o seu projeto de vida semanalmente. Agradecer também à professora Anaíldes, que diante das demais demandas que nós temos,
está sempre disposta a ajudar, não só Isabel, mas todos os outros estudantes, porque é um período de tempo muito curto, como a professora Fernanda falou, eles recebem a temática na segunda-feira e eles vão fazendo a redação, mas eles enviam essas redações para a professora e a professora vai fazendo as correções, fazendo os ajustes, devolve as redações conforme a necessidade, e aí eles vão refazendo as redações, enviando para ela novamente, em um período muito curto de tempo, porque na quinta-feira essas redações já precisam estar sendo enviadas. E aí nós temos em torno de 220 estudantes, nós temos em torno de mais de 100 estudantes participando do desafio. Então, você observe o período de tempo curto em que a professora, no fluxo de dar as suas aulas síncronas e assíncronas, do seu planejamento, ela que é também coordenadora diária da escola, existem outras demandas específicas, mas está aí, fazendo as correções necessárias e vindo se destacando semanalmente, e já faz até algumas semanas estes destaques, né? Então, parabenizar. A nossa escola ela tem uma equipe excelente, uma equipe que está sempre disposta a ajudar, está sempre disposta a construir e a realizar, abraçar as causas, e estamos aí com toda força, com toda fé. Então, é só gratidão mesmo em nome de toda a escola.